Então, gente, nós podemos preocupar, a igreja estava ligada com esta nação que maltratou este povo, ou escravizou este povo, tal. Temos que entender que Deus está no controle de tudo. Deus pode usar os nossos defeitos, os defeitos de uma nação para a sua glória. Então, entendemos que neste período coisas ruins aconteceram, mas também pessoas cheias de fé saíram para evangelizar, para ganhar o mundo. E algumas pessoas não entenderam, outros entenderam e responderam. Deus está no controle, Ele é maior do que os nossos problemas ou os impérios humanos que são falhas. E no fim das contas, Deus permanece e as outras coisas caem por terra. Então, nós estamos alinhados com a missão, com a igreja, com as coisas eternas, com a vontade de Deus. E isso é missões. Amém? Vou terminar com a terceira influência neste período, que são os avivamentos. O primeiro, e eu considero o mais forte, é o avivamento do João Wesley. A gente conhece bem, faz parte da história da nossa igreja. Quero tomar este momento de dizer que estou muito alegre com a presença de alunos do Chile, de Peru, de Moçambique. Todo mundo está bem-vindo ao nosso meio, Equador. Isso é missões, de uma certa forma, mas isso é o corpo de Cristo. Isso mostra que nossa igreja acredita em missões. Nós temos uma aula assim porque acreditamos que Deus é maior. E quando agimos em nome de Jesus, nós vamos ter parceiros no outro lado do mundo. Deus vai levantar uma ajuda ao nosso lado, mas também em nossa frente. E nós vamos conseguir porque é a vontade de Deus. Missões é maior do que a nossa igreja no Brasil ou eu como missionário. E nós temos promessa de Deus que Ele está conosco até os confins da terra. Amém? Então, avivamento com João Wesley era uma parte deste contexto. O avivamento de Inglaterra marcou a nação, transformou a nação. E missionários saíram por causa deste avivamento. Saíram de uma igreja forte, uma igreja com visão, uma igreja cheia de fé. E nós podemos ver neste período, quando houve avivamento, em seguida, missionários saíram. Faz sentido. Não faz? Uma igreja fraca, sem fé, diminuindo, não vai enviar missionários fortes. Então, é uma lógica fácil. Mas então, o avivamento, e o que é interessante, não é imediato normalmente, é depois de 20, 30, 40 anos, começam a sair os missionários. Eu acho primeiro interno, né, um tratamento em casa, um tratamento no seu próprio país, mas logo o Espírito Santo começa a falar, tem povo além, né? Tem outros povos. Chegou a hora. E a igreja que é obediente vai crescer ainda mais. Deus usa missões para reavivar a igreja nacional também, eu acredito. Uma igreja fiel a missões é uma igreja crescente, uma igreja obediente, e Deus vai usar. Então, a terceira influência são os avivamentos que começaram em Inglaterra, espalharam para os Estados Unidos
E nem sei se isso era missões, né? O Wesley visitou os Estados Unidos, tinha muitos ingleses nos Estados Unidos, enviou Francis Asbury, que era da Inglaterra, para tomar conta, e ele andava em todo canto dos Estados Unidos, era a pessoa mais conhecida de toda a nação nesta época, a igreja cresceu. Ele era missionário ou evangelista, não sei. Não importa, a igreja cresceu, Deus abençoou. Neste período de avivamentos, posicionou a igreja para fazer missões. Estimulou a igreja de sair e fazer. E no final do século XVII, nós temos uma explosão de missões. E nós vamos começar a falar de alguns dos missionários agora. Quero dar uma pausa para tratar algumas coisas específicas em relação da igreja que envia missionários, né? A gente está falando de avivamento como algo que fortalece, que posiciona a igreja para fazer missões. Vou mencionar algumas pessoas específicas. No 1806, houve a reunião da pilha de palha, né? Era um lugar, antigamente tudo era agricultura, né? Não era urbano tanto, era mais rural. E tinha alguns jovens estudando na universidade, sentindo que eles tinham que fazer algo para missões, para alcançar especificamente a Ásia. E eles saíram para orar, e houve uma tempestade, e eles conseguiram abrigo numa puxada onde tinha muita palha. E o Espírito Santo invadiu este lugar e iniciou missões nas Américas. Antes disso era mais Inglaterra só. E saiu muitos missionários naquela época. Falando de avivamento, nós temos nomes como Charles Finney, como Billy Sunday, como Moody, que estavam operando nesse século de 1800. No final deste período, é um tempo onde nós temos missionários saindo, né? Também. Então, estou fazendo uma ligação porque faz parte do contexto da igreja, o que Deus estava fazendo na igreja que enviou missionários. Né? No início era mais Inglaterra, depois mais Estados Unidos, Canadá. Vamos ver algumas dessas coisas. Tem características de uma igreja que faz missões. Tem que ser uma igreja saudável. E eu vou dizer cheia do Espírito Santo, né? Porque o trabalho de missões é guiado pelo Espírito. É uma igreja desenvolvida. Nós vamos estudar isso, eu acho que o pastor Ariane vai dar esta aula, tratando os 5 estágios de desenvolvimento em missões. Você vai para um lugar, vamos dizer Timor-Leste, Igreja Wesleyana quer alcançar Timor-Leste, nós vamos chegar lá. Qual é o primeiro passo? O que nós vamos fazer? O missionário chega, pisa na terra. E agora? Evangelização. Isso é o primeiro estágio. O segundo, discipulado. Terceiro, pastores. Você vai produzir pastores que podem liderar congregações, grupos, para multiplicar a obra. Quarto estágio é líderes. Você vai formar distritos, você vai ampliar o trabalho. O quinto, você vai produzir missionários. Para enviar missionários tem que ter uma certa estrutura, a igreja tem que ter um certo porte. Né? Então, normalmente, missões saem de uma igreja desenvolvida. Uma igreja que já tem uma certa estrutura, que tem unidade.
para chamar todo mundo juntos. Vamos enviar o Edwin, ele vai para Timor-Leste. Estou profetizando? Como exemplo, mas a igreja apoia, a igreja envia, a igreja dá todo o suporte aí. Uma igreja que não tem isso complica o processo. Não impede o Senhor trabalhar, mas isso é o processo normal, né? Então, a igreja desenvolvida, a igreja com visão e urgência missionária. Gente, neste período de pandemia, é complicado fazer missões. A gente tinha planejado uma viagem para Honduras, apareceu 1000 coisas contra missões, contra a viagem, dificultando a viagem. É mais caro, é mais complicado, né? É mais arriscado. Missões sempre é mais difícil, mais arriscado, mais complicado. Por quê? Porque você vai para um lugar como Bangladesh, que é muçulmano, cultura diferente, o governo está contra. Se você quer evitar complicação, dificuldade e risco, você não vai ser missionário, porque é isso. Não é verdade? Então, a igreja tem que ter visão e urgência para fazer missões. Porque se você não tem essa motivação forte, se você não tem esta visão que é algo que devemos fazer, você não vai fazer, porque não é nada fácil. E normalmente Deus levanta certas pessoas com essa urgência, com esse chamado. E na área de missões, e pastor Ariane é esta pessoa para a igreja wesleyana, não é a única pessoa. Então, ela quer fazer missões, ela não conta o custo em relação disso. Ela está pronta a arriscar e levar outros a arriscar. E deve ser assim, porque senão missões não acontecem. Então, fatores possíveis. A gente falou de ligações políticas, né, como o colonialismo, negócio, ligações culturais, eles falam a mesma língua. A gente falou em Timor-Leste, existe uma certa conexão com o Brasil, com Portugal. Então, existe este vínculo, a gente pode explorar isso, é uma possibilidade. O pastor, acho que Paulo Daniel disse, acho que devemos colocar como campo missionário nosso Portugal. Tem contatos na família, vamos lá. Amém. São fatores culturais ou circunstanciais, e Deus pode usar esses. Outro, a facilidade de transporte, de viajar, né? Tem um certo... nós estamos no Brasil, mas tem um país com fronteira com o Brasil onde não tem igreja wesleyana. Vamos lá. Ok, existe uma ligação, é fácil, a gente pode chegar lá. Mas estes fatores são possíveis, não são principais para a gente. Se Deus manda a gente para Timor-Leste e é complicado chegar lá, não importa se é fácil ou tem ligações. O que aconteceu na Timor-Leste? Achamos que eles falam português. Levi, eles falam português em Timor-Leste? Não. 2%. Então, este fator, né, de língua não prestou para a gente, não funcionou. Significa que a gente não vai, então? Não, porque estes fatores não são os principais. É chamado de Deus, né? É necessidade, é vontade de Deus operando, que indica. Então, eu estou usando, né, a apostila, se quiser acompanhar. Fatores no país receptor, né?
nós vamos ler o livro O Fator Melquisedeque. E quando ele trabalhava eu vou mostrar mapa um pouco da Papua Nova Guiné, e a ilha aí, ele trabalhava lá. E ele encontrou certos fatores culturais que ele chamou uma analogia, e eu estou puxando isso da cabeça, posso errar no tema. Ele achava analogias redentoras dentro da cultura, algo que era parte da cultura que encaixava com a mensagem de Jesus Cristo. E nós vamos, um destes era filho de pais, que era parte da cultura que ele usou para levá-los a entender o amor de Deus, né? Então, ele disse, dentro de qualquer país, qualquer povo, Deus e o Espírito está operando. E você vai achar ligações com este povo. E usando este gancho, Deus vai abrir porta para você pregar e ganhar. Eu creio que isso acontece. O Espírito está à nossa frente, né? Ele está operando. Sem a ajuda do Espírito, o missionário fica perdido, né? Nossa confiança está no Senhor, não é a nossa força nem inteligência. Então, muitas vezes, crise, guerra, perseguição, que parecem tudo negativo, Deus usa para a mensagem e o amor de Deus transbordar. Um exemplo fácil neste período de pandemia, nas igrejas de Ásia Sul, eles cresceram. Por quê? Porque é uma área muçulmana, hindu, budista, mas enfrentando essas crises, essas dificuldades, o povo começou a balançar, né, nas crenças, não ofereceram paz, esperança à religião deles. Então, muitos começaram a ouvir e até visitar a igreja. Ninguém nem convidando. Eles estão procurando a verdade. Então, cresceu nossas igrejas de lá. Enquanto nos Estados Unidos a igreja diminuiu. E eu penso que o que aconteceu? Acho que tinha pessoas, né, já resfriados, relaxados da fé, e com a pandemia eles desligaram. Revelou que eles não estavam compromissados com Deus. Então, Deus pode usar estes fatores também, certo? Deus pode usar qualquer coisa, mas às vezes estas crises e dificuldades, guerras, perseguição, é o que Deus mais usa, porque o amor de Cristo é visto mais claramente. E o missionário não pode vacilar, pular fora, correr no meio de dificuldades. É hora para ele se levantar. Eu creio que para a igreja em geral é isso também, não é? Então, fator mais importante. A gente está analisando um pouco a igreja que envia missionários, uma igreja que está pronta. Fator mais importante, o mover do Espírito de Deus. Eu creio que os outros fatores que a gente está vendo aqui, colonialismo, dificuldades, essas ligações de língua, cultura, é o Senhor que manuseia tudo isso para o missionário ter sucesso, para o missionário alcançar o alvo, para levar a palavra para o outro povo. O Espírito sabe como usar tudo isso. O missionário, a gente não tem essas condições, mas o Senhor tem, de juntar tudo isso de forma perfeita para a gente alcançar um povo. Mas o missionário deve buscar isso do Senhor.
O missionário que acha que ele tem condições é um perigo no campo. Porque o nosso general é Cristo. Então, fator mais importante. O instrumento mais importante é o missionário. Douglas. Ele não pode saber que ele é importante, né? É justamente o que nós vamos tratar agora. Eu estou dizendo que o missionário é mais importante, mas o devocional, vamos dizer, puxou o tapete do missionário, dizendo que ele é como qualquer um, né? E é um jogo que precisa do equilíbrio. Devemos buscar no Senhor coisas maiores, força para fazer o sobrenatural, sem deixar o nosso ego, nossa cabeça crescer, para pensar que nós somos os grandes poderes. Isso é uma tentação, perigo para qualquer líder cristão, não é? Nós conhecemos pastores que começaram a crescer e o poder de Deus mexeu e tal, de repente são apóstolos e tudo e são na prisão porque roubaram ou fizeram outras coisas e tal e foi mal, né? O missionário, a mesma coisa pode acontecer. Então, nós vamos ver modelos aqui, mas são pessoas normais que tinham chamado e obedeceram o Senhor. Mas são modelos porque eles mostram como Deus opera, como Deus é fiel, como Deus usa o missionário. Eu acho que não existe o negócio de missões, né? Tem uma fórmula mágica, você vai lá e fazer assim, 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 todo mundo vai render. Não, é um esforço, sacrifício. Então, o missionário é o mais importante porque a ferramenta mais poderosa que temos é o amor de Deus. E não tem sistema ou estratégia, modelo que ama o povo. É o missionário. É o amor de Deus. Por isso a gente ora que o Senhor vai nos encher com amor pelo povo. É o amor de Deus que vai, através da gente, alcançar o povo. Mas participamos neste amor. Também é nosso amor. Mas, de fato, a fonte é Deus. Por isso o missionário é importante. É essencial. Vou mencionar alguns. Deixe-me usar o PowerPoint aqui. Vamos ver se funciona. Alô? Vai despertar? Então, estava dormindo. Primeiro missionário é chamado o pai de missões modernas. Quem sabe qual é o nome dele? Eu pulei um pouco, é William Carey. Vou falar dele primeiro. O primeiro na lista é David Brainerd. Ele era americano que trabalhava com o índio americano. Isso é bem cedo, 1718, é contemporâneo com o João Wesley, né? Um dos primeiros. Ele não vivia muito tempo, morreu, né, de doenças, mas Deus usou ele muito para estimular outros. Agora vamos ver se essa mágica funciona aqui. Ok. Agora a tela é errada. Deixa eu ver. Misericórdia. Pode colocar lá para cima.
Então, eu quero o PowerPoint aqui. Veja se você consegue. Então, o William Carey é de Inglaterra e ele ouviu o chamado de Deus para alcançar o povo da Índia. Como eu falei, era uma colônia da Inglaterra. Então ele chegou lá, mas ele ligou tanto com o povo. Ele passou mais do que 40 anos na Índia, ele nunca saiu da Índia, levou a família, a primeira esposa morreu, a segunda esposa morreu, ele casou a terceira vez, foi enterrado lá na Índia ainda, né? Ele gastou a vida inteira servindo o Senhor, ele iniciou uma universidade, implantou igrejas, e ele é chamado o pai de missões. Ele traduziu a Bíblia em várias línguas da Índia. Então, isso é um trabalho enorme fazer. Deixa eu ver se... Ok. Tá bem. Então, ele foi importante porque ele foi uma das primeiras pessoas de ouvir o chamado e sair para fazer missões e alcançar o povo, dar a sua vida. Isso marcou, às vezes, você faz isso e não toque segunda vez e ele aparece. Não sei por quê, ninguém entende. Pode deixar assim, só clicar aí fora. Você insistiu? Deixa. Vamos tentar de novo aqui. Eu acho, é isso. Não é mais isso do que... Então, vamos tentar de novo. Olha aí. Meia pegou. Tentar clicar na tela. Não, e nada, né? Perfeito. Vai para o próximo slide, vamos ver se... Ok. Vocês vão ter uma atividade ligando esses missionários com os países. Então, talvez vale a pena acordar e anotar a coisa, né? Então, William Carey estava na Índia. E eu acho que está na apostila também. Então, fez esse trabalho. O próximo missionário, quem é aí? Adoniram Judson e Anna Judson. É um casal e ela trabalhava tanto como ele. E este casal foi um exemplo muito forte para os Estados Unidos. Era o primeiro missionário de sair desta forma, tão longe. E ele passou muito tempo na prisão. Ele estava na prisão por quê? Porque ele era estrangeiro, não precisava mais motivo do que isso. Ele estava traduzindo a Bíblia do Novo Testamento na língua do povo. Eles acharam, né, o manuscrito e foi destruído de alguma forma. Ele tinha que recomeçar de novo. Então, antigamente, Myanmar era chamado o quê? Alguém sabe? Burma. Antigamente, o país era chamado Burma. Mas eles, mais recentemente, mudaram o nome para o nome deles, Myanmar. Então, eles passaram toda a vida lá, morreram lá também, né, se não estou enganado. Não, ele morreu no mar, no alto mar, perto de Bangladesh. Ele estava viajando e
Morreu. Mas até hoje nós temos a igreja em Myanmar, uma igreja forte. Eles vão dizer, o pai da igreja cristã é Adoniram Judson. Eles lembram e marcou tanto a nação e implantou uma igreja tão forte que até hoje ele é considerado o fundador de todas as igrejas cristãs. Então, isso foi muito forte. David Livingstone foi um herói na Inglaterra, um missionário que abriu o continente escuro da África, que estava fechado. Ele não adotou os costumes por inteiro, mas ele andava com os africanos só, e ele comia o que eles comeram, e se perdeu no meio da África, e apareceu num lugar ou outro, pregando o evangelho, e era um tipo explorador também, né? Então ele foi um herói da Inglaterra e marcou o país da Inglaterra pelos feitos dele, pelos escritos dele, né? Cativou o povo e por causa dele levantou outros missionários e muitos para a África. Ele morreu no país de Zâmbia, hoje que seria chamado isso. Próximo, Hudson Taylor e Maria, outro casal forte. O David Livingstone era solteiro, saiu para vagar no mundo. A Hudson Taylor, desde cedo, tinha chamado para a China, tinha que ir para a China, não tinha outro lugar, não tinha outra resposta. Ele tinha que ir para a China. Ele estudou teologia, ele estudou medicina, porque ele entendeu que ele precisava de algo para oferecer ao povo. Foi médico mesmo. Ele praticava e abriu o que é importante dele. Os missionários, lembra a colonização? Os colonizadores estavam tudo na costa, nas cidades grandes, né? Perto do mar. Ele invadiu a China para todas as províncias lá no interior. E ele fundou a missão própria dele, chamada China Inland Mission, a missão do interior da China. E ele foi lá em todo canto, levantando obreiros. Ele sempre foi um modelo para mim. Vocês conhecem o meu filho? Qual é o nome dele? Hudson. E ele foi o missionário, o único na China que adotou os costumes dos chineses. Ele usava a saia, a roupa deles. Ele cortou o cabelo, só tinha o rabo. Nem todo o tempo, né? Mas ele adotou os costumes dele. Por que ele fez isso? Os outros europeus achavam horrível. Denunciaram ele. Expulsaram ele da sociedade deles. Ele fez isso para ganhar o povo. Ele estava doido para alcançar os chineses. Ele descobriu, quando ele usou a roupa deles, o povo comum falava com ele como outra pessoa. Quando ele usava a roupa do oeste, né, da Inglaterra, eles não falavam com ele. Ou ficaram muito formal, como ele era chefe, alguma coisa. Então, ele adotou esses costumes. Então, ele marcou missionários depois dele, com a forma dele de fazer missões. Então, próximo. Quem conhece a Amy Carmichael? Tem as histórias dela. Ela deu a sua vida para a Índia também, especialmente com crianças
com mulheres. Ela é o primeiro missionário mais voltado a serviço social, vamos dizer, ação social. Mas ela pregava também. Ela levava a palavra. Mas ela tinha um coração tão grande para os pobres, para os... E na Índia tem castes. Não sei se você conhece, é uma cultura muito complicada. Faz parte da religião. Então, tem pessoas que são os caste menor, que são os intocáveis. São jogados fora pelo resto da sociedade. E ela colheu pessoas que foram jogadas fora. Né? Na China, também eles não valorizaram mulheres. Se o bebê nasceu e era mulher, às vezes foi jogado fora da casa para morrer. E ela e outros missionários como Gladys Aylward pegavam e criaram orfanatos para cuidar. Então, era um testemunho forte. Este amor, este cuidado, este serviço à sociedade. Certo? Então, isso é Amy Carmichael, também morreu na Índia. Então, próximo. Vocês estão vendo um certo padrão acontecendo aqui? Isabel Kuhn, ela é de Canadá. Ela casada com João, eu acho, e eles eram missionários. Ela trabalhava no Tailândia e também numa parte da China. E ela era famosa como autora. Né? Ela escreveu muitos livros sobre missões, sobre o povo, sobre a cultura que cativou o povo. Então, Deus usou ela de forma diferente. Quase ninguém conhece o marido dela, porque todo mundo conhece ela pelos livros. Então, próximo. Não, ela morreu nos Estados Unidos. Ela é a primeira de não morrer lá. Nos Estados Unidos, não sei, acho que era parente, porque ela é canadense. O Jim e Elizabeth Elliot. Vocês conhecem esse casal? Equador. Tem um filme sobre eles. O nome do filme é Terra Selvagem, sobre 5 missionários que foram martirizados, matados pelos índios Auca, de Equador. É um povo extremamente violento, guerreiro. Eles estavam tentando alcançar, algo aconteceu, eles mataram todos os missionários, 5 homens. E Elizabeth e outros maridos voltaram ao tribo, moravam com o tribo e ganhou o tribo. O tribo que matou os maridos. E era uma história que varreu o mundo no sentido, era uma bomba espiritual, né, para incendiar as pessoas para missões. Muitas pessoas ouviram o chamado de Deus através da vida deles. Isso é mais contemporâneo, em 1950. A gente está andando pelo tempo, né? Cada missionário é mais perto de hoje. Então, o Jim Elliot, ele morreu lá, porque essa é a história. Ele morreu lá no Equador. Elizabeth morreu em 2015 nos Estados Unidos, se não estou enganado. Ela vivia com o tribo, ganhou o tribo, mas chegou o momento, ela voltou. Estados Unidos, eles estão dos Estados Unidos. E ela, com 92 anos, coisa assim, ela viveu um bom tempo. Terra Selvagem é um filme maravilhoso de missões e evangelístico, o filme. Como eles ganharam este tribo tão violento. Outra coisa importante deste casal,
era a época que o mundo começou a procurar ganhar todos os povos não alcançados, né? Parece que antes disso era focado em certos países, a Índia, a China, são as pessoas precisando, mas houve, no meio do século XX, um esforço muito grande de alcançar todos os povos não alcançados, de colocar a Bíblia na linguagem desses povos, né? Então, eles saíram para fazer isso, e os índios Aucas eram o tribo mais violento, mais difícil de alcançar. Então, um grupo de missionários se uniram para alcançar, e os 5 morreram. Mas eles ganharam no fim. E este tribo ganha outros. Então, a próxima. O Don Richardson, alguém conhece o nome dele? Ele é o autor do livro Fator Melquisedeque, que estamos lendo. Vocês vão ler. Ele é o autor. Ele foi missionário na ilha, na verdade, não era só Papua Nova Guiné, mas o Nova Guiné do lado de Indonésia. Ele trabalhava. E ele é um lugar extremamente primitivo, com muitas tribos, existe canibalismo, existe pessoas que vão, como se chama quando eles vão reduzir a cabeça? Eles vão matar a pessoa, cortar a cabeça e fazer a cabeça miniatura e usar como troféu. Eles tiram os ossos e diminuíram a cabeça, é tipo voodoo, né? Era um lugar extremamente complicado. E ele e outros foram lá para ganhar. Era o movimento de ganhar as pessoas não alcançadas, né? Então ele saiu lá. E a contribuição dele para missões era essa ideia que o missionário coopera com Deus. Deus já está trabalhando neste tribo e ele já colocou formas, verdades que você pode usar para levá-los a entender a palavra de Deus e salvação. Então, você como missionário, você procura estes ganchos, estes traços da verdade que eles ainda têm, ou Deus tem colocado. E ele tem várias histórias disso no livro. Vocês vão lendo, é interessante o livro. Então, eu espero que vocês vão gostar. Mas na Guiana, tem exemplos disso. O missionário Doris Wall fala de quando eles chegaram no Guiana, nas montanhas, com as tribos, tinha um movimento de aleluia, onde missionários de Guiana, os pretos, chegaram dizendo que vem homens com livro preto, que vão falar de Deus. Então, quando os missionários chegaram com a Bíblia, tribos inteiros aceitaram Jesus como Salvador e acreditaram em Deus, porque já chegou o profeta dizendo que homens, né, a descrição era usando roupa, né, dos Estados Unidos ou da cidade, vão chegar e falar deste livro. E Deus vai usar, é o livro de Deus. Então, Deus está operando. Antes de chegar, Deus já está operando. E a contribuição dele era em missiologia, de levar a igreja, de não pensar em métodos ou estratégias, tanto como buscar no Senhor a forma de trabalhar. Então, é o último? É o último. Então, vocês vão ter uma atividade de ligar o país com a...
Da China? Ok. Isso não vai estar na prova ou nada. Mas o Robert Morrison, ele era um dos primeiros de chegar à China, antes de Hudson Taylor, e o trabalho dele era traduzir a Bíblia em chinês. Ele quase nunca chegou na própria China, ele ficou no Taiwan, ele estava querendo entrar, mas não foi permitido. Mas ele já conhecia a cultura, dominou a língua, traduziu a Bíblia, deu a vida para os orientais. Então, é uma história de determinação, mas também ele trouxe a Bíblia para o povo e foi usado por todos os missionários depois, né? Então, isso foi a contribuição dele. Acho que com isso falamos de todos, né? Então, vamos terminar. Características mais importantes para missionário. Usando esses missionários, usando o que já falamos hoje, vamos extrair certas coisas importantes em relação do missionário e missões. Número 1, amor verdadeiro, profundo do povo dado por Deus, evidenciado no sacrifício e esforço destes missionários. E isso é a chave imbatível. Isso é poder de Deus que o povo não resiste. Se você anda e está com o povo mostrando esse tipo de amor, Deus vai fazer obras grandiosas. Certo? Então, essa é a coisa mais importante que extraímos. Por isso eu mencionei onde eles morreram. Eles eram tantos ligados com o povo, eles morreram lá juntos com o seu povo, o povo dado por Deus, com os amigos e discípulos e pessoas que eles amavam. Vou dizer, hoje em dia você não vê isso mais. Hoje em dia você não vê isso mais. Talvez é só o transporte, é fácil voltar à sua terra, né? Antigamente era uma viagem de meses no barco, era complicado. Hoje, eu quero comprar passagem hoje e chegar amanhã nos Estados Unidos. Quero ver meu neto. Até agora não tenho visto Arthur, o nosso neto, primeiro neto. Ele tem 8 meses já. Mas este mês a gente está voltando. Na verdade, domingo nós vamos viajar para os Estados Unidos. Não significa que eu não vou morrer no Brasil. Isso eu não sei. Então, eu vou trazer a Arthur para cá, né? Ok. Todos esses missionários praticaram um ministério, e eu inventei uma palavra, encarnacional, né? Que é o modelo de Jesus Cristo, de vir na carne, de andar com o povo, de comer com o povo, de se vestir, de fazer parte do povo. Isso é missões. Isso é missões modelo de Jesus. Essa é missões no modelo desses missionários. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele ama. E era a melhor forma de ganhar. E nós vamos praticar a melhor forma de ganhar os outros. Terceiro, Deus usa uma variedade grande de pessoas. Quando você visualiza esses missionários e casais, famílias, alguns levaram família, outros eram solteira, Amy Carmichael. Variedade de dons, de lugares, de talentos, de ministérios. Mas todos foram usados para enriquecer o reino e ganhar os outros povos. Número 4. Não é a habilidade de pessoas, e sim a sua entrega total a Deus, né? Essa é a chave. Né, que Deus nós não estamos fazendo o favor de Deus de ser missionário, não.
nós estamos servindo Ele com todo o nosso ser. E Deus vai operar. Claro que Ele vai usar qualquer habilidade que a gente tem, Ele vai usar a nossa experiência. Mas é Ele operando. Número 5, o último, o missionário glorifica a Deus e não usa o que Deus dá e faz para se gloriar. 1 Timóteo, isso é devocional. A glória é para Deus. Devemos reconhecer como Paulo que não merecemos nada. Mas Deus está usando a nossa pessoa, a pessoa simples, pessoa comum, para fazer a obra grandiosa de Deus. Amém? Alguém tem uma pergunta? Acho que eu passei o tempo. Paulo Daniel está aqui de olho. Amém. Vai haver viagens missionárias. Você vai ser convidado. Antigamente, nesta aula, não era só presencial, mas a gente fez viagem para Itapiranga, para outros lugares, né? Então, nós vamos ter oportunidade. Não tem como experimentar uma outra cultura, um outro povo, sem ir. Então, a viagem missionária é essencial para realmente cativar missões. Pode ser no interior de Amazonas, não tem que ser no outro país. Mas a experiência conta mais do que só conhecimento. Pergunta? Pastor Ariane vem para explicar. Boa noite, irmãos. No grupo do WhatsApp já tem um jogo sobre os missionários que o pastor colocou aqui. Você vai ligar o missionário com o campo missionário. E aí é uma atividade para você memorizar, tá bom? Aprender mais. Então você tira o print da tela, envia lá no grupo, você vai praticando e vai fazendo em menos tempo, tá bom? Isso é um jogo para sua memória. E na plataforma do Education One já tem a segunda tarefa, a tarefa dessa semana, no mesmo esquema. Você baixa no seu celular ou no seu computador, está em PDF, você preenche e envia pelo sistema, tá bom? Se você tem dificuldade, está tendo dificuldade, está com seu celular aqui, você pode me procurar agora depois da aula, tá bom? Para a gente ver o que está acontecendo, para eu ensinar você como fazer. Mas já está no sistema, só ir na aula 5, tá certo? O vídeo de hoje, provavelmente amanhã, já está no sistema, se você quiser acompanhar. Já está a apostila também da aula de hoje. Mas se vocês estão com o papel aí, já tem a apostila em mãos. Mas para os que estão aqui online, já está no sistema também, tá certo? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aula maravilhosa, falando sobre... Então, hoje a gente encerra a parte de história de missões, tá certo? A gente estudou do ano 100 até 500, 500 a 1500 e hoje de 1500 até os dias atuais, falando de grandes missionários aí na história. A próxima semana é sobre missões no mundo, né? O que está acontecendo agora, os movimentos de missões na Igreja Wesleyana também, tá certo? Então, esse é o assunto para a próxima semana. E aí, eu vou avisar quando tem prova também, tá certo? O trabalho é para entregar até quarta-feira da próxima semana, a tarefa, tá bom? Que está no sistema. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula, por essa noite aqui, Senhor Deus, de aprendizado, ouvindo, Senhor Deus, sobre esses grandes homens que foram usados por Ti, Senhor Deus, para levar o Teu Evangelho a lugares tão distantes, Senhor Deus, a lugares que eram tão fechados antigamente, Senhor, e que gastaram toda a sua vida, Senhor Deus, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Senhor, que no nosso coração possa arder, Senhor Deus, essa mesma chama de cumprir o Teu chamado, Senhor Deus, de cumprir a Tua ordem, de ir pregar o Evangelho, de fazer discípulos a todas as nações, Senhor Deus, que essas aulas de missões possam despertar o nosso coração para esse desejo de cumprir a Tua ordem, Senhor. Abençoa cada um, nos dá uma noite de sono, nos leva em paz para nossos lares, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe.